confiança no meu trabalho. Obrigado pelo convite, fiquei muito honrada pelo convite e espero sim, né? Já tenho orado desde que a Dani, já faz um tempinho que a Dani me convidou, já faz acho que vários meses, né? Mas desde daquele tempo já tenho orado, pedindo ao Senhor que me desse uma palavra específica ao coração de cada mulher. Só o Senhor pode fazer isso, né? É a mesma palavra falada para tantas mulheres e cada uma de vocês Deus vai falar o coração de forma diferente. Essa é a especialidade do nosso Deus, um Deus que fala conosco de forma particular, e é esse Deus que nós servimos. Então, quando eu pensei, né, conversando um pouquinho com a Dani a respeito desse tema, desanimada, porém bela, pensei em algumas coisas que, ao longo do meu dia a dia, eu venho trabalhado, eu venho estudado. Eu pensei em algumas relações, né? Por exemplo, do transtorno dismórfico corporal. Já tiveram contato com esse tipo de transtorno? Depois eu quero explicar um pouquinho por que eu estou fazendo esse link, mas eu queria trazer para vocês que existem alguns tipos de transtorno que eles fazem com que... É como se algo cognitivo tivesse disfuncional. Como ela se vê é disfuncional. Ela vê o outro de uma forma normal, mas ela se vê de forma disfuncional, há uma distorção da sua imagem corporal ali. E aqui eu quero trazer dois tipos de transtorno que têm acometido muitas mulheres, principalmente que eu tenho recebido na clínica, pessoas e adolescentes que já estão desenvolvendo esse tipo de transtorno. O transtorno dismórfico corporal é uma pequena, eu acho que talvez imperceptível deformidade que a pessoa vê, ou então até imaginária, que leva essa pessoa, pode ser um homem ou uma mulher, à mesa de cirurgia plástica, por diversas vezes. Então, às vezes, ela perde as suas relações sociais porque acha que o seu nariz, por exemplo, é muito grande. Então, ela não sai, ela não faz absolutamente nada porque ela acha que aquilo ali, aquele defeito, que pode ser um pequeno defeito imperceptível aos olhos de outras pessoas, para ela, isso é um impeditivo para que ela saia na rua. E o que nós chamamos aqui de uma perfeita hipocondria da beleza, né? As pessoas que elas começam a se submeter a tratamentos estéticos, harmonização facial, não consegue tirar uma foto, fazer um selfie, por exemplo, sem gastar pelo menos uns 15 minutos para arrumar ali o filtro melhor, para que ela possa ali parecer um pouquinho, aos olhos dela, mais bonita. O problema é que, quando eu quero que esse filtro realmente se pareça comigo. Então, existem casos de pessoas que vão até cirurgiões plásticos com o filtro ideal. Eu quero ser exatamente assim. O que é que dá para você fazer? Então, existe o transtorno dismórfico corporal, nós temos a distorção da imagem corporal na anorexia, na bulimia. Então, todos esses transtornos, eles funcionam como uma disfunção na captação do meu olhar com relação a mim mesma, com relação à minha imagem. E aí, pensando nesse tema, desanimada, porém bela, eu queria fazer esse link e trabalhar com vocês essa mesma dinâmica, essa mesma distorção da imagem corporal que existem em diversos transtornos psíquicos, por exemplo, mas nessa dinâmica de como eu me vejo.
Eu andei dando uma olhadinha, não sei se vocês falam emoto, visão, missão, valores, né, de vocês, que a Dani me mandou, e ali eu comecei a perceber exatamente essa preocupação também, de como eu me vejo, de como os outros me veem, mas de como eu, de alguma forma, busco esse credenciamento dos outros a meu favor. É como se os outros credenciassem a minha pessoa, a minha presença, o rótulo onde eu estou, o lugar onde eu me assento nesse momento. Então, quais são, por exemplo, os componentes que me deixam desanimada? É muito comum receber na clínica, e 90% das pessoas que vão até a minha clínica são mulheres, e quando eu pergunto para elas, né, nomeie as suas emoções, é muito comum elas serem empobrecidas como que eu posso dizer, quando elas começam a conversar a respeito e falar a respeito das suas emoções. Eu me sinto magoada, eu me sinto triste, alegre. Então, elas têm um grupo de palavras que nomeiam todas as emoções que elas estão sentindo. Só que todas as nossas emoções, elas dizem respeito a uma necessidade que ela não é atendida. Bem, então, se eu me sinto desanimada, é porque alguma necessidade que eu requisitei do outro não foi atendida. E de outra forma, se nós olharmos para a palavra bela, né, desanimada, porém bela, por que que eu tenho que me encaixar no olhar do outro, se eu não estou me sentindo tão bela assim? Note que essas palavras, né, desanimada e bela, parece que elas não soam bem na mesma frase. Você já se sentiu desanimada? Eu já, em muitas situações. E quando eu estou desanimada, e pode ser que eu deixe minha unha por fazer, eu não pinte minha unha, pode ser que eu não tenha o mesmo rigor com a minha maquiagem, talvez pode ser que eu não tenha o mesmo rigor com o meu corte de cabelo, com o meu modo de vestir. Pode ser que uma pessoa desanimada possa passar o dia todo de pijamas. E como que uma pessoa desanimada pode ser bela? E parecem duas palavras muito antagônicas, né? Mas eu quero trabalhar essa dinâmica com vocês, dessa distorção, dessa disfunção emocional que todos nós carregamos, né? E aí a nossa história de vida conta muito nessa bagagem, esse ambiente em que nós chegamos até aqui, que nos trouxe até aqui, conta muito, porque a minha emoção, ela é muito subjetiva, ela está muito intrinsecamente ligada a quem eu sou. Se eu falar para você, pense na palavra cadeira. Algumas de vocês vão pensar na cadeira de braço, outras na cadeira de plástico, outras na cadeira giratória, outras vão pensar numa cadeira grande. Note que você pensou na sua cadeira, na cadeira que faz sentido para você. Então, se eu falar para você a palavra amor, pode ser que a conotação da palavra amor, o significado da palavra amor para mim, seja totalmente diferente da palavra amor para você. Então, note que as nossas emoções, elas são muito subjetivas, e elas estão totalmente ligadas, intrinsecamente ligadas com o ambiente em que nós fomos formadas, criadas, educadas, com as crenças que foram passadas para nós. E isso, agora nós chegamos aqui na vida adulta, e a forma como nós reagimos a tudo isso também diz respeito a quem eu fui
ao longo dos meus tempos, ao longo dos meus dias, conforme o meu amadurecimento. Pode ser que existam bandeiras que lá na sua adolescência você tenha defendido, que hoje você olha para trás e dá risada. Como outras que você defende hoje, e pode ser que daqui 10, 20 anos você não defenda mais. Então, a proposta que eu tenho para você hoje é trabalharmos esses mesmos sintomas de distorção. Como eu me vejo? Como o outro me vê? Mas também qual é a importância que eu dou para o outro nesse olhar? Por que eu busco o olhar do outro para essa aprovação? E eu preciso, de alguma forma, conhecer as minhas emoções para isso. E não é tão fácil assim quanto parece. Eu quero trazer um texto bíblico que fala muito ao meu coração. Sempre que eu falo a respeito, na mentoria eu cito esse texto bíblico, porque se é algo que eu amo na palavra, tirando todo o plano da salvação, é que o Espírito Santo, quando inspira os autores, ele não esconde quem são esses autores, o caráter dessas pessoas, as dificuldades dessas pessoas. Então, eu quero trazer para você Gênesis capítulo 18, o verso de 12 a 15, que diz assim, acompanhe comigo a leitura. Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor argumentou a Abraão. Por que Sara riu, dizendo, será verdade que darei à luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui um ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho seu. Então Sara teve medo e negou, dizendo, eu não ri. Ele, porém, disse, não é verdade, é certo que você riu. Quero trabalhar com vocês as nossas emoções e essas distorções de olhar sobre 3 aspectos. Nós vamos trabalhar aqui um funil, ok? Pense comigo no funil. Só que um funil assim, ele está aqui. Nós vamos trabalhar o macro e aí depois nós vamos afunilando para o micro, que são as nossas emoções, tá? Primeiro eu quero trazer para vocês esse aspecto. Desanimada, porém bela nas aparências com a comunidade. Quando eu digo comunidade aqui, eu estou falando comunidade religiosa, onde você está inserido, tá? Seja ela qual for. E quando eu trago essa história de Sara, essa história de Abraão, e eu quero explicar o porquê que eu pincelei essa história, porque nós vemos ao longo de todos, a partir do capítulo 12, o quanto Abraão e Sara, ou como você preferir, Abrão e Sarai no começo, foi abençoado por Deus, eles foram abençoados por Deus. Então, todo o capítulo 12 em diante mostra ali que, independente dos tropeços desse casal, principalmente quando eles tinham que mentir por causa da belezura, da Sara, da formosura da Sara, mesmo assim, Deus os fazia prosperar. A mão de Deus estava ali sobre eles. Ali, ao longo de todo o texto bíblico, depois quando ele se separa de Ló, e cada um segue o seu caminho, Depois no capítulo 15, quando vem a promessa de um filho, revisitando esse texto, eu noto uma insatisfação do próprio Abraão, dizendo, olha, eu tenho tudo isso, o Senhor me fez prosperar, mas eu não tenho nenhum descendente direto, descendente natural ali. E ali Deus fala para ele olhar para as estrelas do céu e contar quantas estrelas existia.
ali a promessa é feita de que Abraão seria o pai de uma grande nação, teria muitos descendentes, e esse descendente seria um descendente natural. Sara, por exemplo, não digo que meteu os pés pelas mãos, mas Sara quis dar um jeito ali para que a promessa de Deus se cumprisse. E nesse jeito, nesse plano arquitetônico, nesse plano que ela arquitetou, algumas coisas não saíram da forma como ela planejou. No capítulo 16, versículos de 3 a 4, que eu quero trazer nessa primeira reflexão, desanimada, porém bela nas aparências com a comunidade, é exatamente o momento em que ela percebe que esse plano que ela havia arquitetado para que a promessa de Deus se cumprisse da forma como ela gostaria que se cumprisse, ela percebe que algo estava errado. Quando Agar começa a humilhar Sara. Você já se sentiu humilhada pela sua comunidade? Você já sentiu aquilo que eu chamo da fúria dos irmãos? Aqueles a quem deveriam amar, cuidar, zelar, também podem nos humilhar. E nesse momento, nós criamos como se fossem cascas. E essas cascas, elas vão nos deixando cada vez com mais medo de se relacionar. Eu ouço muitas esposas de pastor. Nessas andanças de palestras, principalmente para casais, algumas vêm segredar algumas coisas comigo. E muitas delas relatam, e eu posso dizer também, que algo no pacote que vem do ministério pastoral é a solidão. A solidão do ministério pastoral também faz com que eu tenha medo de me relacionar, mas parece uma coisa tão difícil de entender, porque se eu reclamo de solidão, logo eu preciso buscar conexão e não me afastar cada vez mais. Mas o medo da exposição, o medo de ser humilhada, né? O medo de que as pessoas da sua comunidade, podem não entender o momento de vida que você está vivendo. Tem um relato de uma mulher que vocês colocam nos slides de vocês, né? Na apresentação do ministério de vocês, que relata exatamente essa solidão, esse olhar, essa preocupação do olhar do outro. Onde o relato diz, se eu não me engano, se eu saio para trabalhar é porque eu deixo a igreja, se eu deixo a igreja é porque eu não consigo trabalhar fora, se eu estou bonita é porque eu sou muito vaidosa, se eu estou com a roupa determinada, né, uma tal determinada roupa é porque... Então, existe essa nuvem por detrás da família pastoral que traz medo, insegurança, e todo esse medo de exposição faz com que a gente se feche, faz com que os nossos problemas, os problemas com os nossos filhos, com a nossa casa, passem a ser apenas nossos. E aí o medo, né, da exposição faz também com que eu me relacione com Deus de uma forma muito equivocada. Porque esse medo de humilhação, esse medo de expor os meus problemas, esse medo de demonstrar que eu fui humilhada muitas vezes, faz com que eu perca muitas vezes o meu chamado. Aquilo que Deus me chamou para fazer. Saiba que você é, sim, uma esposa de seminarista, de pastor, porém você é uma pessoa.
essa pessoa tem um chamado. Você pode até ajudar em determinadas áreas da igreja. E faz bem conhecer algumas áreas que são diferentes do seu dom, do seu chamado. Porém, quando eu desvio muito as minhas atenções para outras áreas, eu desfoco o meu olhar para aquilo que Deus quer que eu faça. Eu trouxe algumas coisas aqui para ver se você se encaixa. O medo de ser humilhada, muitas vezes, facilitando esses mecanismos de defesa. Eu trouxe alguns mecanismos de defesa aqui para você. Eu faço as coisas em nome de Deus que Ele nunca me pediu para fazer. As minhas orações passam a ser fruto de que Deus satisfaça as minhas vontades, as vontades da minha família e não de um relacionamento com Deus. Se é algo que eu brigo demais com o meu interior, é que quando eu estou lendo a palavra e vem alguma mensagem no meu coração, eu falo, agora eu estou me alimentando, Cris. Quando eu me relaciono com a palavra de Deus, quando a palavra de Deus começa a ser meu instrumento de trabalho e não a minha fonte de alimento, eu fico vulnerável para me sentir humilhada quando vier a fúria dos irmãos. Quando eu demonstro comportamentos cristãos para alcançar a aprovação das pessoas, olha o olhar, do outro. Quando eu me concentro em alguns pontos teológicos que dizem mais a respeito dos meus próprios temores e assuntos não resolvidos do que das verdades de Deus. Já conheceu pessoas que têm um tema apenas? Se nós formos sentar com essa pessoa que somente bate nesse ponto teológico, é porque ela está falando para ela mesma, como se ela estivesse ali num solilóquio, conversando com ela mesma. Então, no intuito de tentar acalmar o seu coração, ela começa a pregar sobre um determinado tema, somente sobre aquele determinado tema, querendo esconder situações não resolvidas. Quando eu uso a verdade de Deus para julgar e desvalorizar outras pessoas, e isso tem cada vez mais, essa é uma prática que vem acontecendo com esposas de pastor, com líderes de igreja, com mulheres que querem dar indireta às vezes para o marido, com o marido que quer dar indireta para a mulher, joga um versículo no Facebook, joga um versículo no Instagram, como fruto de uma tentativa de afetar o outro, usando a palavra, usando a verdade de Deus para ferir, para maltratar, tudo isso porque eu estou utilizando esse mecanismo de defesa para não me ferir mais. E no final eu quero mostrar para você por que a gente faz isso, tá? E por último, o último mecanismo de defesa para não entrar em contato comigo é quando eu me escondo através de conversas de Deus, desviando o holofote das minhas rachaduras interiores e torno-me defensiva. Aquela pessoa que todas as pessoas vêm e conversam, vem e deposita. Quem deposita? Onde você deposita o seu conteúdo? Eu sou uma boa conselheira, e com quem você se aconselha? E eu fico fascinada quando eu vejo mulheres que se unem no mesmo propósito. Assim eu tivesse, um grupo de mulheres que caminhasse comigo ao longo desses 19 anos de ministério, que me ensinasse a observar as minhas emoções e aquilo que Deus havia me falado para fazer.
Então, eu louvo a Deus pela iniciativa, seja lá de quem for, de uma de vocês, que eu tenho certeza que alguém está pagando preço. Algumas usufruem, não é? Muitas usufruem, mas alguém literalmente paga os preços para que esse grupo possa sobreviver. E eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas que pagam o preço para que esse grupo sobreviva. Porque é dessa forma que nós vamos olhar para trás e dizer, olha, ok, o ministério pastoral, ele pode ser sim um ministério solitário, mas existe um grupo de mulheres que pode ser um oásis na vida de um grupo de mulheres de pastor. Bem, à medida que nós somos incapazes de expressar as nossas emoções, nós distorcemos a nossa visão a respeito de nós mesmos, a respeito do outro e, pasmem, a respeito de Deus. Não foi uma nem duas pessoas que já vieram conversar comigo que têm dificuldades de chamar Deus de pai porque teve um pai que foi abusivo. Olha a distorção da percepção de quem é o Senhor dos Senhores, o Criador do céu e da terra, sendo comparado com um pai abusivo, porque a minha distorção relacional nesse momento fala mais alto. Então, à medida que eu sou imatura emocionalmente, eu posso sim me tornar imatura espiritualmente, porque as coisas estão totalmente ligadas. Nós não somos na época de Descartes, que dizia assim, olha, nós temos a nossa cabeça de pensar, o corpo é o restante, o pensamento é um. Não, nós não somos compartimentadas. Não existe uma pessoa que é alma, uma pessoa que é corpo, outra pessoa que é espírito. Nós somos alma, corpo e espírito. Nós somos emoções, nós somos fé, valores, crenças que nós obtivemos ao longo da nossa jornada, e à medida com que eu me relaciono com isso, afeta o meu estado físico. E cada vez mais cresce o número de pessoas que procuram um médico. Hoje atendi uma pessoa que correu atrás de todo tipo de médico que você possa imaginar e não encontra o que está acontecendo com ela. Doenças que nós chamamos de psicossomáticas, que são as doenças, né, o psicossoma, doenças do corpo que são causadas pela psique, pela mente, porque nós não estamos lidando com as nossas emoções. E nós achamos que muitas vezes aguentar as coisas de forma firme é ser uma mulher forte e valente. Deus fez todas as nossas emoções. Nós achando bonito ou não, né? Algumas emoções a gente não quer entrar em contato. Como pode uma mulher de Provérbios 31 sentir raiva, nojo? Como pode? Pode porque Deus nos fez assim, com todas as nossas emoções. E quando eu entro em contato com elas, eu percebo que não existe nada que possa impedir de eu sentir essas emoções, porque as minhas emoções, elas são fisiológicas. Agora, as minhas reações, não. O que eu faço com essa emoção que está aqui dentro de mim é o que demonstra se eu tenho maturidade espiritual e maturidade emocional. Então, a forma como eu me sinto humilhada dentro, às vezes, da minha comunidade e não trato isso dentro de mim, faz com que eu perca o meu chamado, faz com que eu perca o meu sentido de vida e crie mecanismos de defesa
para que eu não entre em contato com as minhas rachaduras interiores. Mas eu queria dar um outro aspecto, uma outra visão, e começar a funilar aqui com você, quando eu digo que eu posso estar desanimada, porém bela nas minhas aparências familiares. Comercial de margarina. Por isso que eu e o Arthur, escrevemos o livro Bem Casados. Porque quando a gente procurava, a gente faz assim, acho que uns 15 anos que a gente faz encontro de casais. E todas as vezes que a gente chamava, a maioria das vezes que a gente chamava preletor, pastor, para falar a respeito de algum determinado tema, o pastor, ele rodeava, ele não chegava naquele tema. E a gente começou a perceber que existem alguns temas que são difíceis de ser tratados. Então, vamos para a literatura. O que a literatura diz a respeito disso? Bem, eu encontro na literatura os 10 passos para permanecer casado, os 10 passos para ser feliz no casamento. Uma literatura americanizada, muitas vezes, que não condiz com a nossa realidade aqui. Então, nós percebemos uma família, muitas vezes pastoral, linda, que senta no primeiro banco da igreja, mas completamente detonada dentro da sua casa, com as suas emoções no seu relacionamento, tanto com seus filhos, como no seu relacionamento conjugal. E isso é muito claro para mim na vida de Sara e Abraão, quando ela olha para ele no capítulo 16 e diz: a culpa foi sua. A culpa é sua. E ele fala para ela assim: não, você que arrumou isso, vai atrás agora você. Quando a gente fica nesse círculo vicioso de ressentimentos. Há muito tempo atrás, nós tomamos uma decisão na nossa casa. Reunião de conselho é reunião de conselho. As coisas que o Arthur chega e fala para mim está tudo bem? Foi tudo bem na reunião? Sim, foi tudo bem na reunião. Mas está tudo bem mesmo? Sim, está tudo bem mesmo. Por que disso? Porque muitas e muitas vezes ele compartilhava algumas coisas comigo e depois se resolviam, né? Entre eles, os homens têm uma facilidade maior de não se envolver emocionalmente com decisões práticas e pragmáticas, né? As mulheres, elas se doem mais. E aquilo ficava no meu coração, trazendo amargura, ressentimento, situações mal resolvidas. Observe essa imagem. Essa é uma experiência, né? Eu peguei da internet uma experiência que eu costumo colocar ela como uma experiência para falar a respeito daquilo que a gente traz no coração, né? Imagine o seguinte: você coloca a mão na água gelada. O seu cônjuge coloca a mão na água quente. Você que está com a mão na água gelada, agora coloca a mão na água que está a temperatura ambiente, que é essa do meio. Qual vai ser a temperatura da água quando você colocar ela? Temperatura ambiente. Mas aquele que estava com a mão na água gelada e coloca a mão na água temperatura ambiente, ela percebe que a água está quente. Porque a sua mão estava muito fria. Então, ela modifica a percepção da temperatura ambiente da água. O que acontece também com o cônjuge quando ele está ali com a temperatura, com a mão imersa na temperatura de água bem quente e coloca a mão no recipiente de água que está a temperatura ambiente. A percepção dele a respeito da temperatura original da água é totalmente diferente da temperatura original e da comparação da temperatura da sua esposa,
que eu quero dizer com isso? Aquilo que a gente vai guardando no coração impacta na hora das nossas decisões, na hora das nossas conversas conjugais. Porque o ressentimento, olha só, o pensar sobre o que me aconteceu, para que eu possa reagir de uma forma diferente futuramente, é uma coisa. O pensar sobre o que aconteceu como ressentimento me faz sentir novamente. É o sentir de novo. E o ressentimento faz com que novos encontros não mudem o que aconteceu, novas palavras não desculpem aquilo que o feriu, aquilo que te feriu, novos eventos simplesmente confirmam aquilo que estava preservado em nós, no nosso casamento, naquela desavença que aconteceu. Eu falei mesmo que ele não iria entender, né? O ressentimento, ele confirma as nossas imaginações. Jogamos para o outro o insucesso do relacionamento, e o ressentimento nesse ponto já é caracterizado como angústia. E aí a gente entra num ciclo de ressentimentos, onde um ataca o outro, onde eu jogo para o outro como responsável daqueles sentimentos que eu tenho sentido, que eu estou alimentando. Aí eu volto para o primeiro ponto e digo assim, ok, onde eu descarrego tudo isso? Em quem eu descarrego tudo isso? De que forma eu descarrego tudo isso? Aí nós vamos perceber, pessoal, que muitas coisas que me ferem no outro, e esse outro pode ser comunidade de fé, esse outro pode ser alguém do seu trabalho, esse outro pode ser seu filho. Aquilo que me fere no outro diz mais a respeito da minha história de vida do que aquilo que o outro fez. E eu quero contar um testemunho pessoal para vocês. E eu sempre, depois que aconteceu isso comigo, esse é um exemplo que eu preciso contar. Olha só, apareceu na minha vida. No meio da pandemia, minha filha tem 16 anos e ela não gosta muito de esportes. E uma adolescente de 16 anos, o quarto, né, é o centro de tudo ali, né? O quarto, ele é o santuário do adolescente. Então, eu queria tirá-la um pouco do quarto, falei para ela, conversei com ela, falei, filha, o que você quer fazer para sair do quarto? O que te dá prazer? Ah, mãe, eu queria andar de bicicleta, mas eu não tenho bicicleta. Bem, isso foi de manhã. À tarde, eu saí para trabalhar, né? Fui na internet, comprei 3 bicicletas. Não comprei 4 porque meu marido não anda. 3 bicicletas, para mim, para o Vitor e para a Júlia. E no intuito de nós passarmos um tempo juntos, né, andando de bicicleta na rua, no condomínio e por aí vai. Quando eu cheguei do trabalho, eu fui louca atrás das bicicletas, né? Depois, quando a bicicleta chegou, eu fui louca atrás da bicicleta. Meu marido colocou lá no WhatsApp, as bicicletas chegaram. Eu cheguei antes de entrar em casa, fui olhar a bicicleta e percebi que as bicicletas estavam todas manchadas, todas. Parecia que era a bicicleta tie-dye. E eu comecei a perceber, eu falei assim, o que aconteceu com essa bicicleta? Entrei em casa que nem uma louca. Alguém viu o que aconteceu com essas bicicletas? Aí que as nossas crianças falaram, que escondeu do pai também, que eles foram higienizar as bicicletas. Nessa neurose de higienizar tudo que chega em casa,
e eles higienizaram com cândida, achando que era álcool. Então, eles mancharam toda a pintura da bicicleta. Aquilo me feriu de uma forma que eu não imaginava que ia me ferir. A bicicleta estava intacta, era a pintura da bicicleta que não estava legal. Falei para os meninos, falei para meu marido, falei assim, olha, eu não consigo conversar com vocês agora sobre o que aconteceu. Vamos fazer o seguinte, eu vou tomar um banho, vou descansar, e logo depois até amanhã a gente conversa sobre isso. E nesse ponto eu comecei a observar as minhas emoções, do porquê que isso estava me ferindo tanto, mas me feria muito. Eu comecei a perceber que quando eu tinha 12 anos, me lembrei que quando eu tinha 12 anos, meu pai comprou com muito custo uma bicicleta para mim, porque eu queria muito uma bicicleta. E eu fui até a casa recebi a bicicleta, naquela época a bicicleta vinha desmontada, meu pai montou a bicicleta, eu fui mostrar a bicicleta para minha tia. Nessa ida, que eu tinha acabado de ganhar a bicicleta, eu sofri um acidente. E a bicicleta virou um 8. Não deu para salvar a bicicleta. Eu fiquei sem bicicleta. Enquanto eu estava tomando banho e pensando nisso, falei assim, olha, é a menina chorando pela bicicleta. Porque eu chorava por uma bicicleta perdida. Aquilo que eles fizeram me feriu porque dizia respeito da minha história de vida. Não necessariamente com aquilo que o outro havia feito para mim. E nem para mim era. Então, você começa a perceber que existem situações que nos ferem, que nos afetam, né? Na psicanálise, afeto quer dizer como se você fosse uma folha em branco e alguém fosse ali e imprimisse a sua marca. E ali é difícil de sair essa marca. Não tem como, é um carimbo. Aquilo ali vai fazer parte da sua história, vai constituir você com tudo aquilo que você é hoje. Então, aquilo que me fere no outro, aquilo que me provoca no outro, aquilo que o outro me provoca, diz respeito à minha história de vida, consciente ou inconscientemente. Por isso eu trouxe esse versículo e eu quero trazer esse terceiro aspecto. Desanimada, porém bela, ocultando as minhas emoções. Eu trouxe aqui o texto de Sara também, né? Quando Sara riu no seu íntimo e diz, eu não ri. Quando eu não entro em contato com as minhas emoções, eu perco a minha percepção de quem é Deus, como ela, com tantas experiências que ela teve com o Senhor, em sã consciência, perceber que ela poderia mentir para o Senhor e dizer que não riu. Porque o Senhor conhece o intento do nosso coração, Ele sabe aquilo que vai dentro do nosso ser, aquilo que a gente está pensando agora, aquilo que você está fazendo agora nesse momento, as coisas que o Espírito Santo tem tocado no seu coração nesse momento e trazendo a memória sobre a sua história de vida. O Salmo 73, versículo 21 a 22 diz, quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, eu agi como um insensato, um ignorante. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. Aí eu quero fazer uma analogia para você, que eu gosto muito de dar exemplos para que a gente possa entender e compreender alguns conceitos. Imagine na palma da sua mão que você tem toda a anatomia cerebral, tá? Nós temos o tronco, estão me vendo aqui, né? O tronco vertebral. Aí nós temos aqui o nosso córtex, tá? Aqui nós temos o neocórtex, córtex pré-frontal, nós temos o occipital aqui, nós temos aqui o cerebelo, aquilo que nos deixa ereta, que nos dá equilíbrio, né? Nós temos aqui o parietal e nós temos o córtex
temporal. Só que o nosso cérebro não é somente revestido do nosso córtex. Nós temos o nosso subcórtex. E aqui eu quero parar um pouco para mostrar para vocês que existem pessoas que caminham a vida toda com a tampa do cérebro aberta. Porque o nosso subcórtex, aquilo que está dentro do nosso córtex, dentro da nossa caixa cortical, é o sistema límbico. O sistema límbico é o sistema das nossas emoções. É aquilo que rege, a parte do cérebro mais primitiva. Quando Deus nos criou, Ele criou isso daqui primeiro, olha. O subcórtex. Dentro do sistema límbico existe uma parte do nosso cérebro, do sistema límbico, chamado amígdala. Essa região do nosso cérebro, ela é ativada todas as vezes que eu sinto medo ou eu me sinto ameaçada. Pessoas que andam com a tampa do cérebro aberta, elas agem pela emoção. Você nunca ouviu a frase assim, foi mais forte do que eu, falei sem pensar. Eu falei que eu não ia mais me meter nessa situação e foi mais forte do que eu, agindo pela emoção. Eu gosto muito de dar o exemplo para vocês do cachorro quando ele sofre maus tratos. E ele é recebido depois por uma família que quer dar carinho para esse cachorro. O que acontece com ele quando você quer dar carinho para ele? Ele vai se sentir ameaçado. Então, o sistema, né, do cérebro dele, ele tem um cérebro, né, que é regido pelas emoções. Vamos colocar um exemplo, ok? O que é que você vai fazer? Você vai agir por luta ou fuga. Ou você vai se encolher, ou você vai atacar. O que eu estou querendo dizer com isso? De acordo com a sua história de vida, ou você reage pelas emoções, e aí o sistema límbico é que comanda, ou você vai lutar ou fugir, ou você pode fazer isso aqui. Agir com o pré-frontal, com o seu neocórtex, observando as suas emoções, entendendo por que isso te afetou, e o que é que isso tem a ver com a sua história de vida. Eu quero partir para o final, dizendo que uma vez eu atendi um casal, e os dois sentados ali na minha frente, falando que ela tinha muitos ciúmes dele. Um ciúmes exagerado. E ele dizendo, olha, Cris, eu não sei de onde que vem esses ciúmes. Porque eu estou numa reunião, ele é um advogado muito bem sucedido na cidade, faz muitas reuniões, e ela queria fazer a chamada de vídeo para saber onde ele estava, e às vezes ele não podia ligar, né, a câmera, e ele falava, eu estou em reunião. E ela falava, você não está em reunião, você está com outra pessoa. E ele falava, olha, eu estou levando o rótulo de uma pessoa infiel sem ser infiel. E eu não sei mais o que fazer por esse casamento. Eu estou jogando a toalha. E conforme a gente foi conversando, para resumir toda essa história, essa moça, essa mulher, ela havia sido abandonada pelo pai. A mãe ficou sozinha com 2 crianças. E ela relatava em prantos, depois de muitas sessões terapêuticas, de que a mãe ia dormir com fome e o pai, né, ausente, não dava absolutamente nada para sustentar essa família, para sustentar essa casa. Essa mãe dava biscoito de polvilho para essas crianças. E eu me emociono quando eu penso nessas crianças, para que elas dormissem
Só que ela falava, eu dormia com fome. Eu e meu irmão dormíamos com fome. E eu cresci achando que quando eu me casasse, isso poderia acontecer comigo. De que a qualquer momento o meu marido ia me abandonar. Então note que não é o ciúme, é o medo de ser abandonada. Então, quando eu conheço as minhas emoções e começo a nomear as minhas emoções e começo a entrelaçar aquilo que me afetou, a minha história de vida, eu percebo que existe no fundo, necessidades que não foram atendidas. Preste atenção nesse vídeo, por favor. Ele não tem som, ok? Se sair som, beleza. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Percebe que enquanto o meu foco está em um determinado local, em um determinado lugar, eu posso perder a beleza do todo. Às vezes eu estou parada lá naquela rota de colisão. Seria tão bom como se a nossa vida fosse como carros, né? Eu bati meu carro, tem uma irmã que bateu o carro, falou a respeito do seguro. Bati o carro, levei no mecânico, trocou as peças e tô eu na pista de novo. Existem algumas coisas que nos atropelaram, ou porque nós ignoramos os sinais de alerta, ou porque alguém bateu em nós. Isso faz com que muitas mulheres percam o seu chamado, o seu propósito de vida, a vida abundante que Deus tem reservado para nós, porque está ali ainda parada naqueles destroços. E aí a gente perde a beleza do todo. E eu quero terminar com esse texto de Timóteo que diz assim, dizendo, né, escrevendo para um jovem pastor, numa cozinha bem equipada, não apenas taças de cristal, utensílios de prata, mas também latas usadas e baldes de lixo. Alguns recipientes são usados para servir jantares chiques e outros para recolher sobras. Torne-se um recipiente que Deus possa usar para oferecer o que há de melhor a seus convidados e assim abençoá-los. Bem, eu quero interromper esse compartilhamento e dizer para vocês o seguinte. O que é que você faria na igreja se você não fosse esposa de quem você é? O que é que você faria na igreja se o seu esposo não fosse seminarista? Comece por aí. Porque essa resposta vai estar totalmente ligada ao seu chamado, aquilo que Deus colocou como missão para você. Você não precisa saber tocar, cantar, reger coral.
que Deus quer de você é coração quebrantado na presença dele. E um coração quebrantado é um coração sensível a ouvir a voz de Deus falando ao seu coração. Esse é o caminho, andai por ele. E um coração sensível ao falar de Deus é um coração que sente, que chora, mas que entrega também tudo nas mãos poderosas do Senhor. E eu quero orar com você nesse momento para a gente encerrar. Você pode fechar os seus olhos e ter essa conexão agora com Deus. Deixa tudo que você está fazendo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entregamos nas tuas mãos a nossa história de vida, as nossas emoções, as nossas inquietações, os nossos medos, as nossas humilhações, e entregamos ao Senhor porque sabemos que o Senhor conhece todas elas. Antes mesmo que venha a nossa boca, Pai, o Senhor conhece aquilo que vai no nosso coração. Nós podemos estar belas, ó Pai, aos olhos do mundo, mas o Senhor conhece a nossa alma, o Senhor conhece aquilo que vai dentro do nosso ser. Por isso, ó Pai, trabalha no nosso coração, enche o nosso coração com a presença do Teu Espírito Santo e traz, ó Deus, um alinhamento de rota, Pai. Nos alinha à Tua agenda, nos alinha aos Teus propósitos, renova no nosso coração a alegria do serviço ao Senhor. Não por aquilo que nós temos de rótulo, mas por aquilo que nós amamos, ó Pai. Reanima o nosso coração como servas do Senhor. Nos dá entendimento e discernimento para que a gente faça exatamente aquilo que o Senhor determinar que nós possamos fazer. Alinha o nosso coração ao Teu, Pai. No nome santo de Jesus, trabalha nas nossas falhas. Nos dá um coração sensível para entrar em contato com as nossas emoções, buscar a ajuda necessária e pedir a Deus auxílio e sabedoria ao Teu Espírito Santo. Nós oramos, agradecidas pelo privilégio de o Senhor se fazer presente na nossa casa. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem um olhar especial para cada uma de nós, porque nós somos feitura do Senhor, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por isso, ó Pai, clamamos ao Senhor, levanta mulheres com um chamado ao Senhor, não um chamado pastoral, mas um chamado de quebrantamento, um chamado de alinhamento de rota. Fala, Senhor, ao coração dessas mulheres, para que elas possam ser ousadas, para que elas possam falar de uma forma espontânea sobre o Teu amor, e que todos possam entender a Tua palavra através do coração e da vida delas. Em nome de Jesus que oramos. Amém. É isso, gente. Obrigada, viu, pela paciência. Obrigado pelo convite. E sempre que vocês quiserem e eu puder, é só me chamar. Uma bênção. Muito bom. Gente, eu tô aqui chorando. Ó, meu lencinho tá... Eu não